Olá, pessoal! Somos a equipe Fimbrias, formada por alunos do segundo período do curso de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Estamos participando do primeiro campeonato, promovido pela disciplina Atividade Curricular de Extensão 2. Então, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com um amigo e também deixe um oi nos comentários. Vamos responder a todos. Bom, pessoal, hoje iremos abordar o sistema genital feminino, que também pode ser chamado de sistema reprodutor feminino ou até mesmo aparelho reprodutor feminino. Esse sistema representa o conjunto de órgãos que vão atuar para a produção do gameta feminino, o ovócito, popularmente chamado de óvulo, e também para a produção dos hormônios femininos, o estrogênio e progesterona, que são hormônios fundamentais para o desenvolvimento da mulher. O sistema genital feminino pode ser dividido nos órgãos externos, localizados na pelve, e os órgãos internos, localizados na cavidade pélvica, compostos pela vagina, útero, ovários e tubas uterinas. Além das funções já citadas, não podemos esquecer que o sistema genital feminino, aliado ao sistema genital masculino, são os responsáveis pela manutenção da vida humana através da reprodução. Para garantir isso, os diversos órgãos desse sistema atuarão em conjunto, desde a produção dos gametas femininos, passando pela fecundação, que é a união do ovócito com o espermatozoide, indo para a formação e desenvolvimento do feto até o nascimento do bebê. Dando continuidade sobre o tema, quando falamos do sistema genital feminino, falamos sobre os órgãos que existem na região genital, que podem ser internos e externos, que é sobre o que vou falar agora. Os órgãos externos são aqueles que vemos do lado de fora. Pode ser chamado também de vulva, sendo eles o monte de pubis, os lábios maiores, os lábios menores, o bulbo do vestíbulo, que é basicamente uma região recoberta por músculos que ajudam na contração da vagina. Por último, mas não menos importante, está o clitóris, que é um órgão que se estende de fora para dentro e que funciona especialmente para o prazer sexual. Ainda quando falamos da região externa, vemos o ímen, uma membrana que fecha a região externa da interna, e é por ali que sai a menstruação, por exemplo. Por isso, ele não é totalmente fechado, e existem diversos tipos de ímen, podendo ser anular, septado, cribiforme ou multíparo, que é quando uma mulher tem mais de um filho. Agora, falando um pouco sobre a vagina. Ela é um dos órgãos internos do sistema reprodutor feminino. Muitas vezes, essa denominação de vagina é utilizada de forma incorreta, se referindo à vulva. Porém, quando falamos em vagina, estamos nos referindo a este canal, que se estende do colo do útero, que é a parte inferior do útero, até a vulva. Ele é revestido por uma camada de células escamosas, que, como o próprio nome já sugere, quando visualizadas com um microscópio, se parecem com escamas. É por essa parte do órgão feminino que o papilomavírus humano tem maior afinidade. Então, ele pode se instalar e se desenvolver nesta parte, causando a doença conhecida como HPV, que gera complicações maiores para a saúde. Por isso, é essencial que as medidas preventivas contra este vírus sejam sempre tomadas, a fim de manter a saúde. A vagina é formada por duas paredes, sendo uma anterior e uma posterior, que é mais longa que a anterior. Essa parede é composta por músculos, e nesses músculos estão situados os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos e os nervos que inervam essa região. Existe um septo entre a bexiga e a vagina, que é esta parede fininha que está separando a parede anterior do canal vaginal da bexiga. Já esse espaço formado bem próximo ao colo do útero, mais acima, é denominado de cúpula vaginal. O canal vaginal é formado por préguas que estarão auxiliando na expansão do canal para as relações sexuais e para o parto também. A parte onde esse órgão se abre em comunicação com o meio externo é denominado de vestíbulo da vagina, que em uma parte da vida feminina é fechado pelo ímen, porém não é fechado completamente, pois é por esse local que irá descer a menstruação. Existem vários tipos de ímen,
a depender de cada mulher. Por exemplo, o ímen anular, o ímen septado, o ímen cribiforme e o ímen imperfurado, sendo essa uma característica bem particular de cada mulher, podendo assim existir inúmeras variações anatômicas para essa parte do órgão. Os ovários são estruturas com 4 cm de comprimento, 2 cm de largura e 1 cm de profundidade, que são responsáveis pela produção de hormônios e do ovócito secundário, que é o gameta feminino. Em mulheres que nunca tiveram filhos, o ovário se localiza na fossa ovárica, que é uma depressão próxima dos vasos ilíacos externos e da artéria umbilical. Em uma mulher que já teve filhos, fica em outras áreas da parede pélvica. Em mulheres jovens, o ovário apresenta uma superfície lisa e rósea, mas com o envelhecimento vai se tornando mais rugoso, rígido e esbranquiçado, pois com a liberação de um ovócito secundário a cada ciclo menstrual, ocorre a formação de uma cicatriz, até que se torna atrofiado e acinzentado após a menopausa. O ovário apresenta 2 faces, uma face medial e uma face lateral. 2 extremidades, a tubária, que está voltada para a tuba uterina, e a uterina, que está voltada para o útero, e apresenta 2 margens, livre e mesovárica. É importante falar que na margem mesovárica existe o hilo do ovário, que é o local por onde ocorre a passagem de vasos sanguíneos e nervos. O ovário é formado por 2 regiões, o córtex do ovário, que é a região periférica, e a medula do ovário, que é a área central. E nessa imagem é possível visualizar de maneira mais clara o hilo do ovário. É importante falar que os ovários são sustentados em sua posição por 4 meios de fixação. O primeiro é o ligamento suspensor do ovário, que prende a extremidade tubária do ovário à parede abdominal. O segundo é o ligamento útero-ovárico ou o ligamento próprio do ovário, que prende a base da fixação da tuba uterina no útero à extremidade uterina do ovário. O terceiro é o mesovário e o quarto é a fímbria ovárica, que é como um cabelo da tuba uterina que se liga ao ovário. Depois de termos aprendido sobre os ovários, a gente vai aprender agora sobre as tubas uterinas. As tubas uterinas, elas são popularmente conhecidas como trompas, só que esse nome ele não é o nome anatomicamente correto. O nome anatomicamente correto seria tubas uterinas. E esse órgão, como o próprio nome dele já diz, ele vai ter a forma de um tubo. E qual é a função desse órgão? A função dele vão ter 2 funções principais. A primeira é conduzir o ovócito secundário, que é o gameta feminino, como já foi falado, até o útero. Além disso, também ele vai conduzir o próprio espermatozoide, que é o gameta masculino, em direção ao ovócito, para que haja essa fecundação. E aí a tuba uterina ela vai ser dividida em algumas partes, certo? A primeira parte vai ser o infundíbulo. O infundíbulo é a porção da tuba uterina, né, em que a gente vai possuir 2 estruturas muito importantes, que são as fímbrias e o ósseo abdominal da tuba uterina. Mas aí o que são essas estruturas, né? Fazendo uma alusão, as fímbrias são como se fossem braços, e esses braços eles vão meio que abraçar, vão recolher ali o ovócito secundário quando ele é liberado pelos ovários, como já foi explicado. Então, depois que as fímbrias elas recolhem esse ovócito secundário, esse ovócito ele vai entrar na tuba uterina e aí ele vai ser conduzido até o útero, como a gente já falou. Então, a gente viu aí a função das fímbrias, que é justamente agir como se fossem braços que vão ali abraçar esse ovócito secundário para colocar ele dentro da tuba uterina, certo? Aí depois a gente vai ter uma outra estrutura, que chama de ósteo abdominal. E o que é esse ósteo abdominal? Ósteo é como se fosse uma abertura. Então, seria essa abertura que tem na extremidade da tuba uterina, na parte do infundíbulo, e é a partir dessa abertura que a tuba uterina ela vai se abrir ali para a cavidade abdominal, por isso que ele vai ter esse nome de ósteo abdominal. E aí, o que isso implica, né? Algumas vezes, algumas mulheres elas têm uma gravidez que chama de gravidez ectópica, que é uma gravidez que ocorre fora do lugar correto onde ela deveria ocorrer, que no caso é o útero. Então, qualquer gravidez que ocorre fora do útero é chamada de gravidez ectópica. Nesse caso, a gente pode ter uma gravidez ectópica abdominal, que é quando o ovócito ele cai na cavidade abdominal a partir desse ósseo, o esperma também cai na cavidade abdominal a partir desse ósseo, e eles podem fecundar e a gravidez ela vai se dar no abdômen.
E aí, nesse caso, o feto, ele usa o sangue do mesocólon sigmoide, que é a parte do intestino grosso, para conseguir os seus nutrientes por meio da vascularização. Então, é isso. Depois do infundíbulo, a gente vai ter uma outra parte da tuba uterina que vai se chamar de ampola. E essa região, ela vai ser chamada de ampola, né? Vai ser chamada dessa forma, por quê? Porque ela é a parte mais dilatada, ela é a parte mais larga da tuba uterina. E além disso também, essa região ela é importante porque ela possui muitas pregas, que são como se fossem dobramentos na camada interna da tuba uterina. E aí, qual é o ponto mais importante dessa região? É que, na maioria das vezes, a fecundação, ou seja, a fecundação, né, do espermatozoide com do gameta masculino com o gameta feminino vai acontecer justamente nessa região da ampola. Então, isso é um ponto muito importante. E aí, depois de passar pela ampola, a tuba uterina, ela vai possuir uma região chamada de istmo. E é uma região que ela também é uma região que também possui muitas pregas, assim como a ampola, só que é uma região que possui menos pregas, né? Ou seja, ela possui pregas, mas em menor quantidade. E também vai ser uma região que vai ser muito estreita. E depois do istmo, a gente vai ter, por último, a região que chama de região intramural, que também pode ser chamada de porção uterina, né? E região intramural, ele recebe esse nome justamente porque essa porção ela passa por dentro da parede muscular do útero. E aí, essa parede muscular é chamada de miométrio. E aí, essa região, ela vai possuir também um ósteo, certo? Só que nesse caso vai ser o ósteo uterino, ou seja, é um orifício, né, uma abertura que fica para dentro da cavidade uterina, que é ali por onde a gente vai ter essa questão que eu falei, né, de conduzir ali o ovócito secundário até o útero, né? E é isso. O útero é o órgão do sistema reprodutor feminino responsável pela gestação e o desenvolvimento do feto. Ele possui um formato de pera e mede cerca de 7 a 8 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura na parte superior e 3 centímetros de espessura. Ele está localizado entre a bexiga e o intestino. A parte voltada para a bexiga é chamada de face vesical e a parte voltada para o intestino é chamada de face intestinal. Além disso, o útero possui duas margens nas laterais, uma margem direita e uma margem esquerda. Ele possui 3 camadas: o perimétrio, que é a camada mais externa e que reveste este órgão, o miométrio, que é a camada intermediária e mais espessa, formada por fibras musculares em diversos sentidos que permitem o aumento do útero durante a gestação, e o endométrio, que é a camada mais interna e que possui outras 2 camadas: a camada basal, que não descama durante a menstruação e é responsável por formar a outra camada do endométrio, chamada de camada funcional, que é formada ao longo do ciclo menstrual e, se não houver fecundação, ela descama e é eliminada durante a menstruação. O útero pode ser dividido em fundo, que é a parte de cima e fica voltado para a frente e sobre a bexiga, corpo, que fica entre o fundo e colo que é a parte mais inferior. Entre o corpo e o colo, existe um estreitamento chamado de istmo do útero, onde está localizada uma abertura na parte interna, chamada de ósteo interno do útero. O colo possui 2 porções, uma acima da vagina, chamada de porção supravaginal, e uma dentro da vagina, chamada de porção vaginal, onde existe uma abertura chamada de ósteo externo da vagina. Além disso, o útero possui 2 cavidades: a cavidade do corpo do útero, localizada entre os ósteos uterinos da tuba uterina e o ósteo interno do útero, e a cavidade do colo do útero, entre o ósteo interno e o ósteo externo do útero. Na cavidade do colo, existe uma coluna chamada de crista longitudinal, que é formada por pregas. Além disso, o útero não está solto, ele possui alguns meios de fixação, que são o mesométrio, que é uma das partes de um ligamento que se chama ligamento largo, e é responsável por prender o útero na região chamada de pelve menor. O ligamento redondo do útero, que sai do fundo do útero, segue pelas tubas uterinas, entra numa região chamada de canal inguinal para chegar na região conhecida por períneo e se fixar nos lábios maiores. E o ligamento útero-sacral, que sai do colo do útero e se prende no sacro, uma parte final da coluna vertebral. Abaixo do peritônio, que é uma membrana que reveste os órgãos abdominais, existe uma camada de tecido fibroso, que forma os ligamentos chamados de ligamento transverso do colo, também chamado de ligamento cardinal, ligamento útero-vesical, entre o colo do útero e a bexiga,
e ligamento útero-retal, entre o colo do útero e o reto. O útero possui algumas variações de posição entre as mulheres, que podem ser variações de versão ou de flexão. Em relação às variações de versão, o útero pode ser anterovertido, quando está voltado para a frente, sendo esta a posição mais comum, ou retrovertido, quando está voltado para trás, podendo existir diversos graus de retroversão. As variações de flexão são as variações do corpo em relação ao colo. Elas podem ser retroflexão, retrocessão ou antiflexão. E em algumas situações, essas variações podem causar dificuldade para engravidar. A partir dos conceitos básicos da anatomia da genitália feminina, partimos agora para o entendimento sobre a menstruação. E, na verdade, o que seria a menstruação? Todo mês, o corpo feminino ele vai sofrer aí algumas alterações a partir de hormônios em que o único objetivo é preparar o organismo para a reprodução. E é nesse momento em que o útero ele vai sofrer algumas mudanças em suas estruturas para que, caso ocorra aí uma gravidez, o útero esteja preparado para receber o futuro bebê. Quando não ocorre uma gravidez, o organismo ele passa por um segundo processo de transformação, mas agora o objetivo é de limpar e renovar todas as suas estruturas internas do útero. O ciclo menstrual ele costuma durar em torno de 28 dias e é dividido em duas fases, que são intercaladas pela ovulação. A primeira fase dura em torno de 1 a 2 semanas e ocorre a maturação, aí a preparação do óvulo para que ele seja fecundado posteriormente. E também ocorre um processo de mudanças também no útero, para que ele seja possível receber um embrião. Os ovários, eles são responsáveis por produzir alguns hormônios que vão auxiliar no espessamento da parede do útero, denominado de endométrio, mas também vão ser responsáveis pelo processo de formação aí dos vasos sanguíneos presentes nesse útero, de modo a se tornar um local apropriado para o desenvolvimento do bebê. Bom, o sistema reprodutor feminino é o sistema responsável pela reprodução humana, então ele cumpre diversos papéis importantes para a gestação. Ele produz os gametas femininos, que são os óvulos, vai fornecer um local apropriado para a ocorrência da fecundação, permite a implantação do embrião e oferece condições para o seu desenvolvimento. Além disso, ajuda também em atividades motoras para expelir o novo ser no final da gestação. Mas como ocorre o processo inteiro da gestação? Durante a relação sexual, quando o homem ejacula, o sêmen fica armazenado no fundo da vagina, que é justamente o local próximo do colo do útero, que é a entrada do útero. Esses espermatozoides eles se movimentam naturalmente e conseguem entrar por esse orifício do colo do útero, que vão, após percorrer uma distância de 2 a 3 centímetros do canal cervical, eles entrando assim no interior do útero. Os espermatozoides eles são quimicamente atraídos pelo óvulo e se deslocam em direção à tuba uterina. É lá onde o óvulo foi capturado. Esse deslocamento da vagina até a tuba uterina demora alguns poucos minutos. Mas enquanto esse processo acontece, à medida que o óvulo amadurece, o útero vai se preparando para a possível chegada do embrião. E esse processo de desenvolvimento do óvulo e preparação do útero ocorre de forma simultânea, devido à produção de hormônios pelos ovários. Enquanto os folículos vão crescendo, eles produzem um hormônio chamado estradiol, que é responsável pelo estágio inicial da preparação do útero para a gravidez, promovendo o crescimento do endométrio, que é o revestimento interno do útero e onde o embrião vai se implantar. Portanto, sempre há uma sincronização desses eventos no ovário e no útero, de forma que, se um embrião for realmente formado, ele chegará ao útero e encontrará um ambiente propício para a implantação. Dentro de 1 ou 2 dias depois da implantação, uma camada de células-tronco da placenta ela vai se desenvolver em uma camada interna, chamada de âmnio, e uma camada externa, chamada de cólon. Essas membranas vão formar o saco amniótico, que vão conter o concepto ou zigoto. Quando esse saco é formado, a cavidade se fecha em aproximadamente 10 dias, e então, a partir daí, o concepto é considerado um embrião. O saco amniótico ele se enche do líquido e se expande com o crescimento do embrião, preenchendo a cavidade endometrial em cerca de 12 semanas após a concepção. É interessante ressaltar que a gestação causa modificações em todos os órgãos e sistemas maternos, sendo que a maioria vai retornar ao normal após o parto. Com relação ao sistema cardiovascular, a sensibilidade com relação à posição do corpo da gestante,
Por exemplo, posições que causam um aumento uterino, uma posição deitada, que podem obstruir uma parte da veia cava e causar diminuição do débito cardíaco ou a hipotensão. As modificações posturais também afetam a função renal durante a gestação. A função renal ela pode aumentar acentuadamente na posição lateral, principalmente quando deitado de lado esquerdo. Essa posição vai aliviar a pressão do útero sobre os grandes vasos quando a gestante está deitada em supinação. Esse aumento posicional da função renal é uma das razões pelas quais a gestante necessita urinar com frequência quando ela tenta dormir. Outra alteração que pode ser notada é a do sistema gastrointestinal, que durante a evolução da gravidez, o útero aumentado vai pressionando o reto e as porções inferiores do colo, causando uma constipação. Isso foi só um pouquinho sobre como funciona o sistema genital feminino. Espero que tenham aprendido. Não esqueçam de curtir e compartilhar.